Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar um assunto novo que eu acho super interessante, super gostoso de estudar, que é o assunto da química chamado modelos atômicos. Então, através desses modelos atômicos, a gente vai observando como é que a ciência foi evoluindo e entendendo como se comporta o átomo, certo? Então, nesses modelos atômicos a gente consegue ver o que foi descoberto, né, em cada etapa, né, da evolução da ciência e como se chegou no modelo atual, né, o átomo que a gente conhece nos dias atuais, tá bom? Então aqui eu preparei um material bem simples, bem resumido, mas bem interessante, que dá pra gente absorver bastante conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A estrutura dos átomos pode ser entendida por meio da teoria conhecida como mecânica quântica, na qual as propriedades das partículas e ondas são consideradas simultaneamente. Bom, então é aquela questão dualidade onda-partícula, tá bom? Então, isso aqui deixa para o pessoal de assunto de nível superior. Vamos assim, devagarzinho, certo? Para entender a estrutura atual, é necessário visualizar a evolução dos modelos atômicos. Então, modelos atômicos, eles são aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de explicar esse átomo e a sua composição. Vamos iniciar falando do modelo atômico de Dalton. John Dalton, ele foi um químico e físico inglês e ele afirmou o que? Né? Nas suas observações, ele afirmou que o átomo tratava-se de uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Então, está lá o átomo e ele disse que é uma esfera que a gente não consegue destruir essa esfera, a gente não consegue dividir, tá? E esse modelo atômico de Dalton, ele é conhecido como o modelo da bola de bilhar, tá? Nesse modelo, os átomos de um mesmo elemento seriam iguais em relação à massa e ao tamanho. Isto é, a massa de um composto trata-se da soma das massas dos átomos dos elementos que o constituem. Bom, com um pouco mais de estudo, foi desenvolvido o modelo atômico de Thomson. Então, o que é que a gente observa? Houve o experimento de Thomson com o uso do tubo de Crookes, certo? E o que é que a gente observa nesse tubo aí, que a gente está vendo na imagem? O tubo é ligado a uma bomba de vácuo para que na sua pressão interna seja menor do que a atmosférica, né? Ou seja, o ar lá dentro seja rarefeito. E a pilha ativa a movimentação dos raios catódicos, né? Ou seja, os raios catódicos eles vão do cátodo até o ânion, tá certo? Então, a gente tem aqui, tá bom? A bomba de vácuo. A gente tem a bomba de vácuo. Eita, deixa eu ver aqui uma mais fininha. Vamos no desenho aqui mais fininho. Então a gente tem a bomba de vácuo. Tá aqui no desenho, certo? E esse tubo em azul é ligado nessa bomba. E aqui a gente tem uma pilha que vai oferecer a DDP aqui, certo? E essa pilha, ela faz com que os elétrons, eles vão aqui do cátodo para o ânodo, certo? Aqui no cátodo tá tendo o processo que a gente chama de redução e no ânodo o processo que a gente chama de oxidação, tá bom? Então, o que acontece? Quais são as conclusões desse modelo atômico de Thomson? A sombra projetada sobre o ânodo mostra que os raios catódicos se propagam em linha reta. Então, o que é que a gente observa aqui? Vou pegar aqui de outra cor, azul. Aqui a gente tem aqui
a ventoinha, certo? Eita, peguei. A professora aqui tá se atrapalhando, peguei grosso demais. Deixa eu pegar aqui canetazinha mais fina. Pronto, agora vai. Então a gente tem aqui a ventoinha, certo? E os raios catódicos, eles passam direto aqui, certo? Eles passam direto, não há desvio, tá bom? E os que eles batem na superfície da ventoinha, eles não conseguem atravessar. Aí, como eles não conseguem atravessar, se formam o que a gente chama de sombra, tá? Então, outra conclusão é que o movimento da ventoinha provou que o feixe de partículas possuía massa e, consequentemente, era matéria, certo? Então, as partículas, elas batiam na ventoinha e faziam a ventoinha girar, tá? Como se fosse um catavento. A gente não faz o cataventozinho de papel, assopra e o catavento gira? Então, você imagina esses feixes batendo nessa ventoinha e essa ventoinha, ela girando, tá? Outra conclusão é que os feixes catódicos eram atraídos por um campo elétrico positivo, portanto os raios catódicos possuíam carga negativa. O que quer dizer isso? Aqui é um campo elétrico negativo, né? Aqui está o sinal negativo, aqui está o campo elétrico positivo, né? E esse campo aqui é formado aqui pela pilha, trabalhando, tá bom? Então, o que é que a gente tem? Se os elétrons, eles vão do campo negativo para o campo positivo, quer dizer que esses elétrons aqui, né, essas partículas, elas são negativas, porque está sendo atraído, né? Então, o que é que a gente tem? Os opostos se atraem, né? Pelo menos a química física funciona dessa maneira, os opostos se atraem, tá? Então, se está tendo uma atração para esse campo positivo, quer dizer que essas partículas, elas são negativas, certo? Então, esses raios catódicos, por que catódicos? Porque estão saindo do cátodo, certo? Por isso que a gente chama de catódicos. Eles são atraídos para o campo positivo, então são negativos, certo? Concluiu-se, né, com toda essa observação do modelo atômico de Thomson, que o átomo é maciço, ok, né? Porque é maciço? Porque bateu aqui na ventoinha e fez a ventoinha girar. Tem massa, né? É maciço, enfim. Não necessariamente tem massa é maciço, mas deu para entender, né? Vamos continuar aqui. É divisível. Trata-se de uma esfera positiva com elétrons incrustados. Não tem núcleo, não tem próton, não tem nêutron. Bom, isso aqui foram as conclusões que os cientistas chegaram com esse modelo de Thomson, né? Compara-se o modelo de Thomson com o modelo pudim de passas. Na verdade, esse pudim de passas é um apelídeo. Né? O que a gente tem no pudim de passas? Tem um pudim com as passas incrustadas nas suas superfícies. Então, você imagina que, na visão, nessa época, qual era o ano? O ano 1897. Né? Então, acreditava em 1897 que o átomo fosse dessa forma aqui que a gente está vendo, né? Maciço, divisível e com uma esfera positiva com os elétrons incrustados, né? Então, assim, já houve uma evolução de Dalton para Thomson. Se a gente voltar aqui no modelo de Dalton, era uma esfera maciça, indivisível, né? Aqui em Dalton nem se falava de elétrons incrustados, não se falava nada, não falava nem de carga. Era só uma bolinha indivisível, vamos dizer assim. Aí aqui já teve uma evolução, porque está falando de esfera positiva com elétrons incrustados, então já vem o conceito de carga aí. Bom? Aqui, o que a gente tem? Thomson determinou a relação entre a carga e a massa do elétron, né? Ou seja, a carga específica do elétron é de 1,6 vezes 10 a 11 coulombs para cada quilograma de elétron. Beleza, aqui é só uma informaçãozinha, vamos continuar. Informaçãozinha, não, informação zona, mas enfim.
Modelo atômico de Rutherford. O experimento de Rutherford foi realizado em 1909, né? Então já teve aí, passou alguns anos. E foi realizado por Hans Geiser e Ernest Mardes. Desculpe se eu estiver pronunciando errado, mas enfim. Foi realizado sob a supervisão de Ernest Rutherford. Por isso que é o nome de Rutherford. Para investigar a estrutura do átomo. Então, como é que foi o experimento? Colocou-se uma fonte de partículas alfa, do elemento químico polônio, dentro de uma caixa de chumbo, Utilizou-se chumbo porque é um material muito denso, tá? Para evitar que essas partículas elas escapassem dessa caixa, colocou-se essa blindagem de chumbo, tá? E nessa caixa há uma emissão de um feixe de partículas alfa, e esse feixe ele bate, ele colide com uma folha de ouro, como a gente está vendo aí no experimento, tá? E o que acontece com essas partículas alfa? Batem na folha de ouro, certo? Algumas partículas elas passam direto, aqui então a gente tem aqui algumas partículas, elas vêm aqui, algumas passam direto, aqui passou direto. Algumas sofrem pequenos desvios, tá bom? Se desviou. E outras batem e são refletidas de volta, não atravessam. Certo? Agora deixa eu apagar que eu estraguei o desenho. Mas enfim, deixa eu apagar o desenho aqui. Então, acerca do experimento, o que é que observou-se? O polônio ele emite partículas alfas que são positivas e equivalem ao núcleo do hélio, certo? Então, são partículas que possuem o número atômico Z, ou seja, 2 prótons, e o número de massa A de 4, o número de massa 4, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, certo? E nenhum elétron, por isso que está aqui o 2 positivo aqui. Alfa 2, 4 e o 2 positivo. Tá bom? A caixa de chumbo, ela evita o espalhamento da radiação por ter um orifício e pelo fato do chumbo ser muito denso, certo? Então, a partícula alfa está aqui fechadinha, só tem um orifício, aí essa partícula só vai sair por esse orifício, tá? O sulfeto de zinco é sensível à radiação, formando impressões fotográficas quando atingida por ela, certo? Então, por que escolhi esse sulfeto de zinco? Aqui, ó, esse sulfeto de zinco está aqui. Para poder a partícula bater nela e ficar registrada, e depois chegar e observar. Eita, deixa eu ver aqui onde foi que a partícula bateu. Tá bom? E quais foram as conclusões desse experimento? Vamos observar. Vamos aqui a gente tem, vamos olhar aqui o que a gente tem aqui. Aqui está a folha de ouro, que a gente acabou de ver aqui. Aqui está a folha de ouro, certo? Tá a folha de ouro. E aqui a gente dá um zoom nessa folha de ouro, tá? Então aqui a gente tem os átomos. O que acontece? As partículas alfas, algumas passaram direto, tá? Outras, elas sofreram um desvio e outras bateram e voltaram, tá bom? Vamos destacar aqui. Desenhar aqui. Olha aqui. Passou direto, sofreu desvio e foi refletida. O que é que a gente consegue concluir nessa observação? Primeira coisa, o átomo, ele não é maciço, possuindo espaços vazios, certo? Então, foi esses espaços vazios do átomo que fez com que as partículas elas passassem direto, passou pela brecha, vamos dizer assim, entre aspas, brecha do átomo.
Ele é divisível, certo? Ele possui elétrons e prótons no núcleo, né? E 7 camadas eletrônicas, tá bom? Então a gente observa, por exemplo, a partícula, tanto a partícula que foi desviada como a partícula que bateu e voltou, elas bateram no núcleo aqui, ó. O núcleo aqui, tá vendo? Bateram no núcleo. Que tem onde fica concentrada a massa, né, do átomo. E essas outras aqui, ó, essa outra aqui, ela passou mesmo na brechinha, ó, não bateu em nada, não bateu em nenhum núcleo. Passou mesmo na brechinha aqui do átomo, certo? Passou na região de espaços vazios. Então, esse modelo atômico de Rutherford, ele dá início ao que a gente chama de sistema planetário. Então, o átomo é formado por um núcleo positivo, muito pequeno e denso, e por elétrons que ficam girando em órbitas circulares ao redor desse núcleo na eletrosfera, certo? Então, a gente tem o núcleo aqui, bem pequenininho, e os elétrons tudo aqui girando. Girou, 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 certo? E a região da eletrosfera, ela é muito maior do que a região do núcleo. A bolinha aqui do núcleo e o bolão aqui da eletrosfera, certo? Então, assim, a diferença de termos de volumes é grande. É você imaginar o seguinte: você tem um estádio de futebol e vamos dizer que esse estádio de futebol equivale a um átomo. O núcleo é a bola que está lá no meio do campo, certo? E a eletrosfera é o resto do campo, é as arquibancadas, é o estacionamento, certo? Então, assim, o espaço do núcleo com relação à eletrosfera, o núcleo é bem pequeno, tá? Modelo atômico de Bohr. Então, assim, houve mais estudos, né? A ciência vai evoluindo e se chegou ao modelo atômico de Bohr. O que é que a gente observa? Bohr foi aluno de Rutherford e deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Rutherford. Introduziu o que chamamos de número quântico principal com o conceito de camada. O que é que ela observou? Ele observou que os elétrons giram em torno do núcleo em camadas eletrônicas, certo? E um átomo pode ter até 7 níveis ou camadas de energia, ou seja, até, quer dizer que todo átomo vai ter 7 camadas? Não. O átomo ele pode ter uma camada, 2, 3, 4, ele pode chegar até o máximo, vai depender do elemento químico, né, que a gente estiver trabalhando. Ele pode ter até 7 camadas, tá bom? Então, quais são os postulados do modelo atômico de Bohr? O átomo é o núcleo positivo, com a eletrosfera ao seu redor, beleza, certo? As camadas na eletrosfera são níveis de energia estacionários, lembra esse nome aqui, estacionários, onde os elétrons orbitam, certo? Por que eles são estacionários? Porque cada nível ele vai ter uma energia, tá bom? Então aqui, esse nível aqui, que a gente chama de K, que é mais próximo do núcleo, ele vai ter uma energia, tá bom? E quanto mais externa a camada, maior a energia, ou seja, essa camada aqui vai ter energia, a camada L vai ter uma energia maior, a camada M vai ter energia maior ainda, a N vai ter uma maior ainda, certo? Então assim, à medida que essa camada vai ficando mais longe do núcleo, maior a energia, certo? Então a gente tem nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bom? Então, existe o que? A movimentação dos elétrons de uma camada para outra camada, certo? Pode acontecer de um elétron ir de uma camada para outra, pode, mas ele vai assim acontecer espontaneamente? Não, né? Ele tem que receber energia. Vamos já ver isso.
Quando o elétron recebe uma energia externa, certo? Então veja aqui, quando ele recebe uma energia externa, ele dá o que a gente chama de salto quântico e pula para uma camada mais externa, ou seja, quando ele sai dessa camada aqui para essa outra, deu um pulinho, vou para a camada de fora. Ele deu o que a gente chama de salto quântico, certo? Então, quando esse elétronzinho, ou tem uma determinada substância, tem um determinado átomo, e um elétronzinho lá da camada pulou para a camada mais externa, a gente diz que aquele átomo ele está no estado excitado, né? Então, ele está com a energia maior do que a mínima possível, certo? Aí, quando esse elétron ele volta para a sua camada certinha de origem, há uma liberação de energia. Ora, se para ele pular para a camada mais externa ele recebeu energia, para voltar ele libera, certo? E essa liberação de energia ela dá na forma de ondas eletromagnéticas, que também chamamos de fótons de luz, tá? Então, essa energia aqui, né, vai ser aqui a energia superior menos a energia inferior. Ela vai ser o quê? Vai ser a constante de Planck vezes a frequência de uma linha de um espectro. E esse HV é o que a gente chama de fóton de energia. Vamos ver um exemplo prático, onde é que a gente observa essa mudança de camada eletrônica do elétron. Na prática, a gente vê isso aqui nos fogos de artifício. O que é que a gente observa? O fogo de artifício ele é composto por uma pólvora, certo? E nessa pólvora tem um sal de um elemento químico, de um determinado elemento químico. Então, quando a gente vai acender o fogo de artifício, a gente vai o quê? Fornecer calor ali, a gente tá acendendo, né? Então, a gente tá fornecendo energia e o que acontece aquele elemento químico, né? O elétron ele passa para uma camada mais externa, você está aquecendo aquele elétron químico. Aí quando chega lá no alto, esse elétron ele volta para a sua camada anterior. Aí quando ele volta para a sua camada anterior, ele libera fótons de luz. Então esses fótons de luz são as luzinhas coloridas que a gente vê no céu, bem bonito, brilhando, certo? Então esse fenômeno aqui de explosão dos fogos de artifício nada mais é do que os elétrons voltando para a sua camada de origem, porque a gente aqueceu lá embaixo, subiu, ele liberou a energia que a gente forneceu, né, na hora que a gente vai acender o fogo. Modelo atômico de Sommerfeld. Então, mais uma evolução dos modelos atômicos. Cada nível de energia N está dividida em N subníveis, ou seja, a gente tem um nível e ainda tem um subnível, né, correspondentes a órbita circular e a N-L órbitas elípticas de diferentes excentricidades, certo? O núcleo do átomo ocupa um dos focos da elipse e essas órbitas elípticas foram chamadas de subníveis ou subcamadas e caracterizadas por ele, né? Então, se a gente está tratando da camada K, que é a camada mais próxima do núcleo, né, a gente só vai ter um subnível. Camada L, a gente vai ter 2 subníveis. Camada M3, camada N4. Então, o modelo atômico de Sommerfeld introduziu o que a gente chama de número quântico secundário, com o conceito de subcamada. Por fim, para a aula não ficar muito extensa, chegamos ao modelo atômico atual, que é o que a gente conhece. Em 1932, então tem o que? Menos de 100 anos isso aí. O cientista James Chadwick verificou a presença de uma partícula sem carga elétrica e de massa igual à dos prótons, que foi determinada de nêutron. Então, o que é que observou? Os modelos atômicos anteriores diziam o quê? Que no núcleo tem prótons de carga positiva e na eletrosfera possui elétrons. Essa eletrosfera possui elétrons de carga negativa. Só que esse modelo atômico atual, ele considera que no núcleo há também partículas neutras, que são partículas que nem têm carga positiva, nem tem carga negativa,
tá ali no núcleo, né? Vamos dizer assim, enchendo linguiça do núcleo. Não tá influenciando nada ali, tá só ali preenchendo, dando massa pro núcleo, né? Vamos dizer assim, tá? E, enfim, o modelo diz que ó, esses nêutrons, né, no núcleo. Então, com o surgimento da física quântica e a certeza de localizar o elétron em sua órbita circular, foi reunido conhecimentos de outros modelos e foi desenvolvida a nova teoria do modelo atômico. Esse novo modelo atômico se baseia em 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio da incerteza de Heisenberg, onde se diz que, na verdade, é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, certo? Então, quando a gente diz que o elétron está numa camada, ele está circulando, a gente está usando a probabilidade, certo? Então, a gente está dizendo, há uma maior probabilidade daquele elétron estar naquela região, tá? E outro princípio é o princípio da dualidade da matéria, de Louis Broglie. O elétron apresenta característica dual, ou seja, ele apresenta uma característica como matéria, se comporta como matéria e se comporta como energia, sendo uma partícula onda, né? Por isso que chama essa dualidade. Hoje é sabido que o átomo é constituído por um núcleo rodeado por elétrons que se movem em uma alta velocidade de forma circular, que corresponde ao seu valor energético, os orbitais, tá? A nuvem atômica é uma estrutura tridimensional que resulta na fusão das formas próprias das órbitas ocupadas e das suas interações. Corresponde a uma porção do espaço à volta do núcleo onde os elétrons se movem. Então é isso aí, gente. Eu fiz um resumo, certo, dos modelos atômicos. É claro que a gente poderia passar mais tempo estudando com mais detalhe, mas eu acredito que esse resumo aqui já deu pra gente ter noção, né, que na verdade seria uma noção, né, de como ocorreu aí o estudo dos átomos até chegar ao que a gente conhece aí como modelo atômico atual. Aqui está a lista de exercícios, passei para vocês, tá? Primeira questão: associar as afirmações a seus respectivos responsáveis. Então aqui a gente tem 3 afirmações. 1. O átomo não é indivisível, a matéria possui propriedades elétricas. 2. O átomo é uma esfera maciça. 3. O átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então vai dizer, 1, quem for o cientista. 2, quem foi que falou. 3, quem foi que falou, e vai marcar a alternativa correta. Questão 2. Os modelos atômicos descrevem alguns aspectos estruturais dos átomos. Sobre essa afirmação podemos dizer que: letra A. Os modelos atômicos foram desenvolvidos pelos cientistas gregos Leucipo e Demócrito. B. Os principais modelos atômicos são o de Rutherford Bohr. C. O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo atômico de Rutherford. Será que foi? D. Os modelos atômicos foram desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e sua composição. Certo? Então vamos marcar aí qual a resposta correta. 3. Assinala a alternativa incorreta, ou seja, vai dizer qual é a alternativa errada. Letra A. As primeiras ideias relativas às estruturas internas dos átomos foram de Thomson. B. No modelo atômico de Rutherford, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. C. O modelo atômico de Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. Foi o primeiro, será que considerava isso mesmo? D. Demócrito e Leucipo foram os primeiros a definir o conceito de matéria e átomo, tá? Eu não havia colocado aqui sobre Demócrito e Leucipo, tá? Não falei, mas veio aqui nas questões, aí assim, para ajudar vocês, a letra D, ela tá correta, tá? Então, assim, vocês escolhem o A, o B ou C na questão 3. Questão 4. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, né? E pergunta-se, a eletrosfera é a região do átomo que? Qual é a alternativa aí que caracteriza a eletrosfera? Na eletrosfera tem o quê? Carga elétrica negativa, tem carga elétrica positiva, contém nêutrons, prótons e nêutrons, tudo a massa do átomo, que é que está lá na eletrosfera. Questão 5. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford Bohr. Então, você vai ler as 3
as três afirmativas, 1, 2, 3, dizer quais estão certas e quais estão erradas.